Bom, pessoal, então como vocês viram até agora, os macrófagos e os neutrófilos, eles são muito importantes na resposta imuninata. Tanto os macrófagos, principalmente, são importantes tanto na resposta inicial, ou seja, os macrófagos residentes do tecido, são os primeiros a identificar esses padrões moleculares, né, de patógenos ou de dano, e levam então à produção de citocinas, que vai levar a essa amplificação da resposta imuninata. Então, mediando, por exemplo, o recrutamento de neutrófilos para essa região inflamada, amplificando então essa resposta. Então, aqui nesse esquema, a gente tem um pouquinho mais em detalhe como ocorre a fagocitose, que vocês viram no vídeo. Então, você tem a identificação do micro-organismo, a invaginação da membrana celular do fagócito, que vai englobar esse micro-organismo, formando então o fagossomo. Esse fagossomo ele se funde com lisossomos dentro dessas células fagocitárias, e quando você tem a formação desse fagolisossomo, você tem então, por meio da produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio e enzimas proteolíticas, você tem a destruição desses micro-organismos. Bom, outra forma pela qual os neutrófilos promovem a destruição dos patógenos é por meio da produção das NETs, que são Neutrophil Extracellular Traps. Então, são essas estruturas em verde que vocês estão vendo aqui nessa microscopia de varredura, também colorida artificialmente, né? Então, aqui em amarelo a gente tem os neutrófilos, em azul as bactérias e em verde essas netes. Então, essas netes, elas são, como vocês veem aqui nesse esquema, são o material genético do neutrófilo, que são jogadas para a região extracelular e promovem, então, esse aprisionamento dessas bactérias e ajudam, então, a sinalização para que elas sejam fagocitadas. Então, os neutrófilos, quando eles fazem isso, por óbvio, eles morrem, né? Então, eles jogam para fora o seu material genético justamente para aprisionar essas células e assim sinalizar para que elas sejam fagocitadas e eliminadas. Pode parecer, né, que eu acho que esse esquema ele não deixa muito claro o tanto de material genético que tem dentro de uma célula, mas aqui nessa microscopia vocês conseguem ver que realmente é uma rede bem grande. Se você pegasse o DNA de uma célula normal, né, uma célula média do nosso corpo e esticasse, ele teria 2 metros de comprimento, na realidade mesmo, não amplificando ele. Então imagine uma fita muito fininha de 2 metros de comprimento enrolada dentro de uma célula e de repente essa fita é lançada para o exterior. Então realmente você tem esse tipo de imagem aqui, como vocês veem, com um emaranhado de linha sendo jogado em cima desses micro-organismos. Então essa também é uma forma bem efetiva de promover a eliminação dos micro-organismos numa infecção. Não se esqueçam também que a gente tem as células dendríticas tendo um papel muito importante no processo da imunidade inata. Elas têm um papel semelhante ao papel dos macrófagos, ou seja, elas identificam a presença de padrões moleculares de dano associados a patógenos e produzem citocinas para promover a inflamação. E essas células dendríticas, elas também são muito importantes mais na frente na resposta imune adaptativa, a gente vai ver porque elas promovem a apresentação de antígenos aos linfócitos, né? Então, é por meio dessa apresentação de antígenos que elas ativam os linfócitos. Então, a gente vai ver isso na próxima aula, mas elas também têm um papel fundamental aqui na resposta imune inata. Bom, outro tipo celular que é muito importante na resposta imunológica são os mastócitos. Eles estão presentes na pele e em mucosa e eles são responsáveis também pela identificação dos padrões moleculares associados a patógenos, ou também eles podem ser ativados por meio de anticorpos, né? Mas isso daí vai depender da resposta imune adaptativa. Qual a função dos mastócitos? Então, eles liberam estaminas, então todas essas regiões escurecidas que vocês, né, esses grânulos escurecidos que vocês estão vendo aqui, eles estão cheios de estaminas, e essas estaminas, elas, quando liberadas, elas possuem a habilidade de causar vasodilatação e aumento da permeabilidade capilar.
Então, como vocês viram anteriormente já, a importância disso é justamente trazer do sangue tanto células que possam ajudar na resposta imunolata, quanto outros fatores solúveis que possam também promover a resposta imunolata. Além disso, nesses grânulos também existem enzimas proteolíticas que vão diretamente matar os micro-organismos que estão ali. Então, elas degranulam e promovem essas duas funções. Por isso, né, como elas têm essa capacidade de degranular, ou seja, de jogar para fora essas enzimas tóxicas, elas também são importantes na proteção contra eumintos, visto que você não vai conseguir, e nenhuma célula vai conseguir fagocitar um euminto, que é muito maior que uma célula. Então, essa também é uma função importante dessas células. E o outro problema é que elas também estão envolvidas em processos alérgicos. Então, justamente por conta dessa profusão de substâncias que causam vasodilatação, aumento da permeabilidade capilar, ou seja, elas são bastante pró-inflamatórias, essas células, então, muitas vezes é a desregulação dessas células que está relacionada a processos alérgicos. Outro tipo celular também que é importante são as células natural killers, que eu já falei um pouquinho delas antes. Então, elas são células linfóides, mas diferentemente dos linfócitos, né, T e B, que a gente vai ver lá na frente, elas já são prontas para matar, ou seja, elas não dependem da ativação por meio de apresentação de antígeno. Então, por isso elas estão aqui na parte da resposta imune inata. Né? Então, elas são mais abundantes no sangue, baço, fígado e no útero gestante. E elas são, então, recrutadas para a região onde está ocorrendo a inflamação, para fazer suas duas funções principais, que são indução de apoptose em células infectadas, como a gente mencionou anteriormente, no caso de células infectadas, né, por vírus, por exemplo, como a gente tem aqui nessa primeira parte do esquema. Então, a gente tem essas células NK se aproximando dessas células, identificando que elas estão infectadas e promovendo, então, a morte dessas células, por consequência dos vírus que estão dentro dessas células. E a segunda função importante dessas células é a produção de interferon gama. Então, como vocês estão vendo aqui, essas células elas podem ativar macrófagos, né, para que eles, além de fagocitar esses micro-organismos, eles promovam uma destruição mais potente desses micro-organismos fagocitados. Então, o interferon gama tem essa função, né? Então, as células natural killers, elas conseguem, então, promover essa destruição de macrófagos dentro dos fagócitos, aumentando a capacidade destrutiva dessas células do sistema imune inato. Bom, então, essas células, elas não promovem a morte direta de micro-organismos, né? Como vocês viram no slide anterior, ela promove a morte de células próprias. E como que ela decide, então, se essa célula própria deve morrer ou não? Então, a sinalização nessas células NK, ela ocorre por meio do equilíbrio entre fatores que ativam essas células e fatores que inibem essa célula. Então, basicamente, quando você tem uma célula, por exemplo, infectada, ela está expressando vários fatores que ativam e são reconhecidos por essa célula NK como devo matar essa célula. E ao passo que células normais que não estejam infectadas ou não estejam danificadas, elas vão apresentar fatores inibitórios, que são fatores característicos de células saudáveis. Por exemplo, a produção de MHC de classe 1, que é produzido por todas as células do nosso organismo. Então, é esse equilíbrio entre fatores ativadores e inibidores que promove a morte por células NK. Ok, como que é essa morte? Então, na verdade, o que ocorre é que essas células, elas produzem perforinas e granzimas. Então, aqui nesse slide aqui, você consegue ver que a perforina são esses cilindros roxos aqui. Então, as perforinas, elas se inserem na membrana plasmática da célula que vai ser morta e promovem, então, a abertura desse canal. E por meio da abertura desse canal, né, por meio desse canal, as granzimas entram dentro da célula. E essas granzimas, elas vão ativar procaspases, que vão então levar à apoptose dessa célula, né? As caspases são as enzimas efetoras da apoptose. Então, é por meio desse mecanismo de perforina e granzima que
essas células atuam e promovem, então, a morte celular. Bom, além dessas células, claro que existem outras células que fazem parte da resposta do sistema imune inato, mas o importante é que a gente foque nessas que foram discutidas até agora. Mas só para citar, existem também alguns linfócitos T e B que têm uma diversidade bem limitada pelo receptor de antígeno que eles apresentam. Além disso, existem também outras células linfóides inatas, né, que vocês podem ver aqui nessa ilustração do intestino, são essas células aqui coloridinhas, né? Então, essa azul, essa verde, são células que estão distribuídas aqui também no intestino, por exemplo, e em outros órgãos também, e fazem parte dessa resposta imune inata. Então, eu vou deixar para vocês também na página aqui dessa videoaula o vídeo para o link para o vídeo de onde eu retirei essa imagem, que é um vídeo bem interessante como curiosidade, se você tiver ficado curioso sobre essas células. Bom, como eu mencionei lá no comecinho da aula, além do componente celular da resposta imune inata, existe o componente solúvel, né, que são proteínas, substâncias que são produzidas pelo organismo e que fazem parte da resposta imune inata. A gente já falou bastante das citocinas, por exemplo, que promovem, né, a inflamação de várias formas diferentes, como a gente vem discutindo ao longo desses vídeos. E um outro fator que é importante são as opsoninas, né? Então, opsoninas são substâncias que se ligam aos micro-organismos e, com isso, aumentam a capacidade fagocítica dos fagócitos. Ou seja, como assim? Eles são como se fossem bandeirinhas de alerta. Então, o micro-organismo ele é identificado por essas opsoninas e os fagócitos identificam com muita avidez essas opsoninas, promovendo então uma fagocitose desses micro-organismos. Então, existem alguns exemplos delas, por exemplo, as pentraxinas e as colectinas, então, as colectinas e as ficolinas, né? Então, a gente tem aqui alguns exemplos dessas substâncias. Então, aqui vocês veem que elas possuem uma estrutura bem semelhante e elas acabam, então, identificando estruturas que são específicas de patógenos, né? Então, elas identificam alguns pumps. Lembra que lá no comecinho, quando a gente falou que tem os receptores que identificam os pumps e também tinham substâncias solúveis? Então, essas são as substâncias solúveis que identificam isso. E, em especial, existe o sistema do complemento, que é um pouquinho mais complexo do que essa identificação aqui, e eu vou falar deles para vocês no próximo slide. Bom, então o sistema do complemento, ele é um sistema pouco complexo, uma via um pouco complexa, que a gente não vai entrar em detalhes nela aqui nessa aula de hoje, mas o que é importante vocês saberem dele é que ele é baseado em proteínas que são solúveis, então que se encontram na circulação e são atraídas para a região de infecção. E essas proteínas, elas são essas que começam com a letra C aqui no esquema, e elas vão sendo clivadas ao longo da via, de forma que a clivagem de uma gera a clivagem da próxima, e assim sucessivamente. Então, você tem essa via em etapas, e independente da forma como a via começou, ela vai levar, então, a identificação de micro-organismos por esses componentes do sistema do complemento, vai levar à formação do complexo de ataque à membrana, que são esses poros que são formados na superfície de micro-organismos, que vão promover, então, a lise desses micro-organismos. Além disso, o sistema do complemento, ou seja, essas proteínas aqui, quando elas se ligam aos micro-organismos, elas servem de opsoninas, ou seja, elas sinalizam para fagócitos que esses micro-organismos devem ser fagocitados. Então, além de fazer esse efeito direto no micro-organismo de lise e morte, ela também sinaliza para que fagócitos fagocitem esse micro-organismo. E esses fatores que são clivados ao longo da via, então esses fragmentos que você vê aqui, eles são pró-inflamatórios, então eles também contribuem para toda essa resposta imune que a gente vem conversando, sobre a qual a gente vem conversando ao longo dessa aula. Então, o sistema do complemento também tem um papel bastante importante na imunidade inata. Então, aqui é só para vocês verem o finalzinho da via e a formação desses poros. E aqui tem micrografia mostrando para vocês aqui os poros na membrana, né? Então, você consegue ver literalmente os buraquinhos na membrana do micro-organismo. E aqui você consegue ver uma visão lateral, a formação
desse canal que vai promover, então, a lise dessas células. Bom, então até agora a gente viu um pouquinho sobre a imunidade inata, a gente viu quais são os componentes que geram essa resposta, tanto componentes celulares como componentes solúveis. E agora a gente está pronto para responder aquela pergunta inicial da aula. Qual a importância de se estudar a imunidade inata, já que a gente está aqui para aprender sobre imunização, que é um treinamento da resposta imune adaptativa? Bom, porque a resposta imune inata, com tudo isso que a gente viu até agora, ela também serve de estímulo para a imunidade adaptativa. Então, a gente vai ver na aula seguinte que os linfócitos, que são as principais células da resposta imune adaptativa, eles dependem de dois sinais para serem ativados. Um deles é o reconhecimento de antígeno e por isso, então, eles acabam gerando uma resposta que é específica para cada antígeno. Mas o segundo sinal são estímulos inflamatórios. Então, todas essas citocinas que são produzidas na resposta imune inata, todas essas células que são ativadas, elas auxiliam a instauração desse estado pró-inflamatório. E esse estado inflamatório é necessário para que os linfócitos sejam ativados. Ou seja, isso permite que quando você tem um linfócito que está fazendo que tem apenas o sinal 1, né, que é de reconhecimento do antígeno, e não tem o sinal 2, ou seja, não há esses estímulos inflamatórios, esse linfócito então não é ativado. Isso contribui para uma regulação da imunidade adaptativa, porque como ela é uma resposta muito forte, se você tiver a ocorrência dela sem que você tenha de fato um estímulo inflamatório, um reconhecimento de antígeno, ou seja, se for em uma situação em que não há um perigo, né, você pode acabar gerando uma resposta que vai causar dano ao tecido normal. Então, por isso, essa resposta evoluiu de forma que fosse necessário esses dois sinais. Então, dessa forma, a imunidade inata, ela é essencial para que você tenha o disparo da imunidade, a resposta da imunidade adaptativa. Além disso, a resposta imune inata, ela também influencia na natureza da resposta adaptativa. Então, a gente vai ver com mais detalhes, né, na próxima aula, o que fazem as células T, o que fazem as células B. Mas, a princípio, a gente já pode verificar aqui que no caso de micro-organismos intracelulares, por exemplo, você vai ter, então, macrófagos que vão identificar esses micro-organismos intracelulares por meio dos seus receptores de padrões associados a patógenos e vão ativar as células T. E as células T elas vão estimular mais ainda os macrófagos e amplificar a fagocitose nesses macrófagos, que vai então levar a uma destruição desses micro-organismos intracelulares. Já no caso de micro-organismos extracelulares, você vai ter principalmente o sistema do complemento atuando, e o sistema do complemento ele vai ativar células B, né, linfócitos B, que vão produzir anticorpos, que são as moléculas que são capazes de identificar esses micro-organismos extracelulares para que eles sejam opsonizados e assim removidos. Então você vê que a resposta imune inata, ela também ajuda em influenciar a natureza da resposta imune adaptativa, promovendo assim uma resposta mais adequada para o estímulo que você está tendo. E, além disso, todas as citocinas, né, que inclusive a gente viu naquela tabela, essas citocinas da resposta imune inata, elas também atuam em componentes da resposta imune adaptativa. Então, elas promovem o estímulo à diferenciação dos linfócitos, elas promovem sobrevivência de linfócitos de memória e também a produção de anticorpos. Então, assim a gente entende por que são importantes os adjuvantes nas vacinas, que a professora Imaculada comentou na aula passada. Então, esses adjuvantes, que normalmente são pumps, né? Então, pedaços de micro-organismos, por exemplo. Então, eles promovem essa resposta imune adaptativa, né? Para que a gente tenha a ativação da resposta imune inata e, assim, então, o treinamento dessa resposta, que é o objetivo da vacinação, certo? Então, dessa forma, espero que vocês tenham entendido qual é a função de entender a resposta imune inata nesse curso que é sobre imunização. E, por fim, eu queria falar um pouquinho também sobre as consequências sistêmicas e patológicas da inflamação. Então, a gente viu, né, que no caso da inflamação local, você tem então a produção de citocinas e quimiocinas que vão influenciar ali localmente as células do endotélio,
e essas células do endotélio ativadas, então, vão permitir a entrada de leucócitos naquela região para promover a retirada daqueles micro-organismos. Além desses efeitos locais, a gente viu que essas citocinas elas também vão levar a efeitos sistêmicos, né? Que são, a gente viu até agora então os efeitos sistêmicos que são protetivos, né? Que levam a uma resposta protetora, que são, por exemplo, a indução de febre no hipotálamo, que vai levar então a vasodilatação, né? Ajudando a essas células que estão no sangue a entrarem no lugar onde está sendo afetado e fazer uma resposta imuninata. Além disso, a gente viu também que há a indução de células do fígado para produzir respostas, para produzir substâncias que são importantes nessa resposta também, como opsoninas, e também efeitos na medula óssea, que vai levar a um aumento do pool de células leucocitárias que vão promover então essa resposta efetiva. Só que também existem efeitos sistêmicos patológicos, né, dessas citocinas, principalmente TNF. Então, TNF, ele inibe a contração muscular e podendo levar então a uma queda da pressão arterial. Ele também desregula a coagulação, né? Então a gente viu aqui que eles têm efeitos nas células endoteliais e isso pode levar à formação de trombos intravasculares, bem como leva também à supressão do apetite e problemas na absorção de ácidos graxos, que vai levar então à caquexia, né, que acaba afetando vários tecidos, e isso leva ao choque séptico, né, que a gente conhece. Mas lembrando que esses efeitos aqui, então, eles vão acontecer no caso de uma resposta exacerbada de TNF, né? Então, quando a gente não tem um controle dessa imunidade inata, que pode então levar a esses efeitos patológicos no organismo. Bom, então justamente para evitar esses efeitos sistêmicos, né, que são graves, a gente tem que ter mecanismos de controle da resposta imuninata. E esses mecanismos, eles são variados, né, justamente para garantir que se tiver um problema com um, o outro tome conta e controle a resposta. E eu vou citar aqui para vocês alguns desses mecanismos. Então, por exemplo, existe o feedback negativo. Lembra que eu falei da IL-10? Então, a IL-10, ela é produzida por macrófagos e células dendríticas quando eles são ativados pelos padrões moleculares de patógenos ou de dano. Então, ao mesmo tempo que os macrófagos são ativados por esses receptores, eles vão produzir as citocinas pró-inflamatórias e também vão produzir IL-10, que é uma proteína anti-inflamatória que vai inibir esses macrófagos e células dendríticas. Então, assim, você tem um feedback negativo dessa resposta que controla ela. Além disso, existe também a produção de inibidores por competição. Então, fagócitos mononucleares, quando eles produzem IL-1, por exemplo, eles simultaneamente produzem uma proteína que tem uma estrutura semelhante e que, por isso, vai competir pelos receptores de IL-1. Então, por mais que os macrófagos os fagócitos estejam produzindo IL-1, não necessariamente esse L1 vai conseguir se ligar a todos os receptores de L1, porque existe essa outra proteína com uma estrutura semelhante que também vai competir por esses receptores, e assim você consegue regular a resposta. Além disso, existem também a produção de enzimas, né, que suprimem essa sinalização por citocinas. Então, lembram que quando você tem essa sinalização, aquela parte intracelular, ela depende de vários mediadores e essa ativação de um mediador para o outro normalmente é, por exemplo, por meio da adição de um grupo fosfato. Então, você tem a fosforilação de uma proteína que leva a fosforilação de outra. Então, por exemplo, a produção de fosfatases faz com que esses mediadores intracelulares percam esse estado ativado. E isso também é induzido por receptores, né, de pumps e dumps, promovendo então esse controle da resposta. Então, basicamente, você tem tanto a produção de enzimas, né, e substâncias que vão levar a uma resposta, ao mesmo tempo que você tem uma que vai controlar essa resposta. E assim a gente consegue manter, na maioria das vezes, né, uma resposta imune saudável, que é essa resposta imune controlada. Bom, gente, então eu espero que a aula tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor como funciona o sistema imune inato. E eu vejo vocês na próxima aula de sistema imune adaptativo e também na nossa aula de dúvidas na próxima sexta-feira. Eu vou deixar para vocês a tarefa que vocês precisam realizar e se vocês tiverem qualquer dúvida ao longo da semana, por favor, mandem mensagem no fórum e eu vou tentar respondê-las.
Muito obrigada a todos. Tchauzinho!